Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8, o texto ao redor do qual nós temos meditado durante os últimos 4 meses na doutrina ser testemunha de Jesus Cristo, a partir do livro de Atos. Atos, capítulo 1, versículo 8. Está escrito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Deus seja glorificado, louvado, abençoado, dignificado, honrado e adorado no meio do seu povo, na leitura e na proclamação da sua palavra. Amém. Imagine, só imagine, inicialmente, alguém, e nós estamos vivendo aqui num ambiente em que os chamados direitos humanos são muito bons e devem ser levados de fato adiante. Isto preserva a dignidade do ser humano. Mas dentro desse ambiente de direitos humanos, imagine alguém ser acusado injustamente e condenado. E como se não bastasse, ainda sofresse todo tipo de tortura física, mental e espiritual. Estão imaginando? Além disso, ainda viesse a ser morto com a permissão das autoridades e da população. Que coisa terrível, né? Mas você não precisa mais imaginar, pare, porque esta não é uma suposição, esta é a verdade sobre Jesus Cristo. Ele veio a este mundo enviado por seu Pai, Deus, o Pai eterno, com a finalidade de dar vida aos que estavam mortos, luz aos cegos, salvação aos que nem sabem quem são, porque a gente só tem identidade a partir de Jesus Cristo. Mas todos, sem exceção, recusaram esta mão estendida, este olhar de misericórdia, e reagiram com violência máxima, fruto do ódio que tiveram da sua mensagem, da sua pessoa, dos seus atos poderosos e da sua misericórdia. Ódio máximo. Mas esta não é toda a história. Porque o Pai eterno ressuscitou a Jesus Cristo. E hoje Ele está glorificado e exaltado, assentado à direita da majestade. E Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E um dia, conhecido como o dia do Senhor, Ele voltará. Nós cantamos aqui, glória, glória, aleluia. E observei que o texto daquele hino mexeu com todos que estavam aqui. O Senhor voltará. Isso é uma verdade, não é apenas para te emocionar. Isso é para te lembrar, sempre te conscientizar de que o Senhor, Ele voltará e haverá juízo, ou seja, haverá julgamento àqueles que o recusaram. Mas e enquanto isso? Enquanto Ele não volta, o que nós, a Igreja de Jesus, o povo de Deus, o que a gente deve fazer? Se reunir frequentemente, passear, criar uma cultura cristã, se divertir, ter uma linguagem própria. O que a gente deve fazer? Como nós devemos proceder? Este texto que nós acabamos de ler em Atos, capítulo 1, versículo 8, diz que nós devemos ser. A pergunta que eu fiz foi: o que devemos fazer enquanto isso? A resposta do texto é: nós devemos ser testemunhas de Jesus Cristo. É muito mais do que fazer, é muito mais do que uma obra, é muito mais do que você se dispor a trabalhar em alguma coisa.
tem a ver, sabe com o quê? Com a nossa existência. Ser testemunhas de Jesus Cristo. É para isso que a igreja foi chamada. Radicalmente. Testemunha é aquela pessoa, é aquele alguém que atesta alguma coisa, que comprova um acontecimento por meio do seu testemunho próprio, porque estava presente lá naquele acontecimento. Por isso, uma testemunha, ela não pode nunca estar separada da verdade, senão o seu testemunho é falso. Testemunha de Jesus Cristo, portanto, é alguém que não apenas confirma e comprova tudo aquilo que Jesus Cristo foi e fez, mas também alguém que diz ter certeza de todas aquelas coisas sobre Jesus, de que tudo que está nas Escrituras sobre Jesus é verdade. Por quê? Porque tem experimentado na sua própria vida tudo aquilo que Jesus Cristo falou, prometeu, fez, e isso tem causado um grande impacto na sua própria vida. Não é possível uma testemunha de Jesus Cristo que não tenha sofrido esta radiação da luz, que não tenha sofrido a presença de Jesus na sua vida. Não é possível isso. Toda testemunha de Jesus Cristo vai falar sobre Jesus com a sua própria vida. E isso ficará sempre manifesto. Por isso, uma testemunha de Jesus Cristo, em primeiro lugar, não é alguém que fala de Jesus por meio de palavras, mas de sua própria vida. E aqui eu preciso abrir um parênteses para dizer que não é para falar, é para falar. Você fala, você tem de dizer sobre Jesus. Você não pode ter vergonha de Jesus. Você não pode ter timidez em relação a Jesus. A igreja cristã, o cristianismo, ele prega porque acredita, ou pelo menos deveria acreditar, que Jesus é Deus. E isso causa vergonha para muitas pessoas. Eu vou ter que dizer que Jesus é Deus? Você vai ter que dizer que Jesus é Deus. Mas Jesus é Deus? Jesus é Deus. Mas eu ouço tão pouco sobre isso. Eu tenho que dizer essas coisas? Tem de dizer essas coisas. Por que as pessoas têm vergonha de falar isso? Têm medo de falar isso? Porque não têm certeza. Porque algumas religiões reconhecem que Jesus Cristo foi alguém extraordinário, foi maravilhoso, foi um espírito de luz que esteve aqui neste mundo, que se desenvolveu maravilhosamente, mas foi só isso, até aí, vai até esse top. Aí compara Jesus com os outros criadores de religião. Comparam Jesus com Moisés, comparam Jesus com Paulo, comparam Jesus com Buda, e alguns outros criadores de religião, mesmo lá da antiguidade, Zoroastro, imagina só, comparam ele com Maomé, esses criadores de religião. Mas Jesus não é um criador de religião. Jesus nunca veio criar uma religião, nunca. De modo algum, Jesus veio a esse mundo para criar uma religião. Jesus veio a esse mundo, vou repetir essa frase, ele veio a esse mundo para fazer uma transfusão, mais nada. Uma transfusão? Ele veio fazer uma transfusão. Que transfusão foi essa? Ele veio trocar a minha e a tua morte com a vida dele. Ele entrou com a vida e nós entramos com a morte. Você toparia esse negócio? Isso é um bom business? É um bom negócio esse aí? Você entra com a tua vida, eu entro com a morte. Quem é que topa isso? Só Jesus. Só Jesus, com esse amor inacreditável, com essa graça que extrapola todo o nosso entendimento. Só o Senhor. E aqui eu fecho esse parênteses sobre, sim, nós devemos falar de Jesus, mas não em primeiro lugar. É a nossa vida que tem que chegar em primeiro lugar. Por quê? Porque nenhum de nós aqui, até onde alcança meu conhecimento,
viu pessoalmente Jesus. Alguém aqui viu pessoalmente Jesus? Olha, eu já sonhei com Jesus. Vocês acreditam nisso? Eu tive um sonho e alguém apareceu ali naquele meu sonho e eu achava que era Jesus, porque era baseado naquelas imagens de filmes que a gente vê, desses quadros. E eu era bem mais jovem, era um adolescente, e eu me lembro que eu acordei e falei com a minha mãe: mãe, eu sonhei com Jesus, sabe? Aí eu projetei aquela imagem, e estava lá na minha mente, e eu acabei sonhando, mas eu nunca vi Jesus, eu nunca falei pessoalmente com Jesus, Jesus nunca veio para mim, e eu acredito que Ele não veio para ninguém aqui. Como nós nunca vimos Jesus pessoalmente, como que nós podemos falar de Jesus? Porque nós somos resgatados pelo sangue de Jesus. É por causa disso que nós temos passado pelo impacto da mensagem poderosa de Jesus. E que mensagem é essa? O Evangelho. A grande mensagem de Jesus foi: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 15. Lá está escrito isso. Este é o Evangelho que deve ser crido. Agora, quando Jesus diz para nós nos arrependermos, Jesus ele está falando para a gente fazer o quê? Renunciar, abrir mão desse tipo de vida que nós temos por uma outra completamente diferente. Na verdade, o Senhor está falando mais do que isso. Ele está querendo que nós tenhamos uma vida tão radicalmente diferente de tudo que existe, que quem olhar para nós e nos vir vivendo desse jeito vai dizer assim: o que é que aconteceu com você? Você está tão diferente que eu não consigo mais nem te identificar. Não sobrou nada daquela pessoa. Quem é você? Bom, se pudermos chegar nesse ponto, só uma coisa poderemos responder a essa pergunta: é Cristo vivendo em mim, como está em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Esse é o ponto, esse é o nível de vida que sofre o impacto de Jesus e apresenta esta vida como um testemunho sobre a pessoa de Jesus Cristo. Cristo vivendo, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Mas isso é impossível. É impossível? Mas quem falou isso foi Paulo. Um homem, como todos nós. Um perseguidor do Evangelho, da igreja, mais ainda, perseguidor de Jesus Cristo, que se dizia o maior dos pecadores, o menor dos apóstolos. Ele dizia isso, ele mentiu, ele estava fazendo um tipo. Será que ele tinha uma graça especial que nós não temos? Mas se Paulo pôde dizer: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, é possível que nós cheguemos nesse nível também. É possível. Agora, se perguntarem como você chegou nesse ponto, a gente só pode responder: eu cheguei nesse ponto porque eu estou debaixo do governo de Deus, que é um outro modo de dizer reino de Deus. Ou seja, as minhas ideias, as minhas ações, agora são todas moldadas pelos princípios, pelos valores e pelas crenças do reino de Deus. O que era importante para mim? O que eu valorizava? Eu já não valorizo mais. Por quê? Porque eu estou debaixo do reino de Deus. E o reino de Deus tem outras prioridades, tem outros princípios. O que valia para mim era fama, era grana, era sucesso, era dominação. E agora, o que é que vale para você? Agora, para mim, o que vale é a humildade, é o relacionamento. Para mim, o que vale, sabe o que é? É a misericórdia, o perdão. Essas coisas são importantes agora para mim, porque eu estou debaixo destes princípios, estou debaixo deste governo. As coisas mudaram para mim. Antes eu vivia só para me divertir, agora eu quero viver
para servir. Você de joelhos, limpando este banheiro aqui neste lugar público? Mas é você mesmo? Sim, sou eu. Sou eu mesmo e estou fazendo isso não porque alguém mandou, nem porque me pediram, mas porque isso me traz uma satisfação enorme em poder servir de algum modo. Isso é estar debaixo do reino de Deus. O reino de Deus é uma coisa prática, não é uma coisa teórica. Tem tudo a ver com esses princípios, as novas crenças, tem tudo a ver com esses novos valores de Deus sendo aplicados na nossa vida. Isto é o que significa arrepender-se, estar debaixo de todas essas coisas importantes que estão ali no reino de Deus. Arrepender-se, portanto, é ter uma vida totalmente diferente daquela anterior, que era segundo quem? Os reinos deste mundo. Mateus vai falar sobre isso na tentação de Jesus. Mateus capítulo 4 vai falar sobre isso, que Satanás ofereceu para Jesus todos os reinos deste mundo. Vivíamos, portanto, como? Antes, segundo os princípios, os valores e as crenças dos reinos deste mundo, sob o domínio de Satanás. E agora? Agora estamos aqui debaixo do reino de Deus. E isto daí traduz uma mudança completa, radical. A testemunha de Jesus Cristo, portanto, vive segundo este novo código. Oh glória, oh aleluia, que bom, hein? Vamos viver agora de um modo santo, maravilhoso. Que bom, irmão. Mas viver desse modo pode trazer problemas. E aqui, no nosso enredo, nós temos uma virada. Pode trazer problemas. Viver debaixo deste reino, deste governo de Deus. Viver segundo o arrependimento que Jesus fala. Porque uma testemunha de Jesus Cristo, ela não pode nunca se esquecer de quem ela é testemunha. Testemunha de Jesus Cristo é testemunha de quem? De Jesus Cristo. E se ela é testemunha de Jesus Cristo, isso significa o quê? Que do mesmo modo como Jesus Cristo foi tratado, do mesmo modo como Jesus Cristo foi visto, do mesmo modo como Jesus Cristo foi recebido aqui neste mundo, as testemunhas de Jesus também serão vistas, tratadas e recebidas, do mesmo modo. O mínimo que pode acontecer com as testemunhas de Jesus é o mundo considerar o testemunho delas uma tolice, coisa de gente sem cultura, não é verdade? Ou então desprezar. Isso é o mínimo que acontece. Fiquei sabendo hoje, à tarde, que a redação do Enem foi sobre o quê? Alguém está sabendo? Tolerância ou intolerância religiosa. O que podemos fazer para combater a intolerância religiosa no Brasil? É bem específico ali, no Brasil, tá? Olha, quem veio hoje de manhã e foi prestar o Enem à tarde, foi beneficiado, porque foram faladas coisas aqui na aula que tinha tudo a ver com esse tema. São os caminhos do Senhor. Mas o mundo em que nós vivemos, ele está falando desse tipo de coisa. Tolice. Olha, eu pensei que você fosse uma pessoa mais inteligente, uma pessoa mais culta. A primeira vez que eu te vi, eu até dei um voto de confiança para você. Ó, que pessoa sofisticada, inteligente. Ou então, que pessoa contemporânea, é uma pessoa atualizada, tem tudo a ver com esta época. E agora eu descubro que você acredita em Jesus? Como assim? Jesus? Jesus é um guru ultrapassado. Hoje em dia nós temos outros gurus, estamos seguindo outras pessoas, outras ideias, outras lideranças. Você ainda pensa em Jesus? Aquela figura lá da antiguidade,
Aliás, ele existiu mesmo? Tem dúvidas sobre isso, hein? Jesus nem existiu. Para com isso. Isso é um tipo de sofrimento. O problema é que tem gente que acha que isso não é sofrimento. Ser chamado de tolo, de louco, sabe? De pessoa deslocada no tempo, o famoso nada a ver. Quem é desse jeito, quem é visto dessa forma, começa a ser segregado, colocado de lado. E aí, nesse ambiente em que se prega tanta tolerância hoje em dia, cadê a tolerância com os cristãos? Onde está a tolerância com aqueles que creem em Jesus Cristo, que levam adiante as suas ideias, que querem viver segundo o padrão de Jesus? Não são aceitos. Agora, quem fala esse tipo de coisa, que diz que ama Jesus, quer seguir os caminhos do Senhor, essa pessoa é intolerante. Ela é intolerante, ela não pode andar aqui com a gente. Percebem o jugo desigual que o mundo faz, que o mundo promove com as testemunhas de Jesus? Isso é o mínimo que pode acontecer. Agora, o máximo será sofrer como Jesus sofreu. Existem lugares no mundo onde tem cristãos que estão sendo pendurados pelo pescoço. Existem cristãos que estão presos, sob tortura. E tem outros que são até crucificados. Você é cristão? Vamos ver se é cristão mesmo. E crucificam. Existem lugares em que esse tipo de coisa está acontecendo. Mas tanto no mínimo quanto no máximo, o sofrimento, ele deverá estar presente. Eu vou repetir isso para você. Quando a igreja testemunha de Jesus Cristo, é inevitável. Na verdade, é necessário que haja sofrimento. Ou mínimo, ou máximo. Mas o sofrimento virá. Eu sei, essa mensagem está completamente em descompasso, está completamente em desacordo com o momento em que nós vivemos, porque pregadores populares e despreparados na palavra de Deus têm afirmado que se você é cristão, mas você sofre, então você tem graves problemas espirituais. É claro que isso não é novo, de modo algum. Eu gosto muito de um pregador, lamentavelmente ele morreu jovem, para minha vontade, mas para o Senhor ele morreu na época que ele tinha de morrer mesmo. Morreu aos 43 anos. Um pregador escocês, batista, nasceu ali no fim do século XIX e morre no começo do século XX. Então ele morre ali naquela virada entre o XIX e o XX. Oswald Chambers, eu sei, ele não é muito conhecido. Escreveu um livro de devocionais e que ele fala bastante sobre o amor que se deve ter ao Senhor Jesus Cristo. Uma coisa maravilhosa. Mas Oswald Chambers, naquela época, na virada do século XIX para o século XX, disse o seguinte, vamos ver se tem alguma coisa a ver com a nossa época. Vamos lá. Eu vou ler para você. Na história da igreja cristã, a tendência tem sido evitar se identificar com os sofrimentos de Jesus. As pessoas querem seguir as ordens de Deus, mas por meio dos seus próprios atalhos. O caminho de Deus, ele conclui, é sempre o caminho do sofrimento, o caminho da longa estrada para casa. Tudo a ver com a nossa época. Não mudou nada. Os corações continuam sendo os mesmos. As pessoas estão pensando do mesmo modo, que não devem acreditar em sofrimento, que o sofrimento não tem nada a ver conosco. O sofrimento é a marca do cristianismo. O sofrimento tem tudo a ver com esta era em que nós estamos vivendo. Que era que nós estamos vivendo? A era messiânica, a era que foi inaugurada pelo Messias. Quando Jesus veio, inaugurou essa era. E nós estamos debaixo dela, vivendo na era messiânica.
Se a igreja não sofre de algum modo, então é porque ela está se desviando. Que afirmação radical, hein? Quando vem sofrimento, é porque a igreja está testemunhando de Jesus. E isso sempre traz uma reação. Às vezes feroz, às vezes com total desprezo e indiferença. Mas sempre traz uma reação. Quando você fala de Jesus, as trevas reagem. As trevas não ficam paradas, tranquilas, quando o Senhor Jesus é testemunhado diante delas. Por isso, a igreja deve estar sempre preparada para o sofrimento, quando ela está testemunhando de Jesus Cristo. Agora, quando a igreja não sofre, pode estar havendo um perigo muito grave. E que perigo é esse? É o perigo da igreja estar sendo aceita pelo mundo. Esta é uma estratégia de Satanás, e tem dado certo. Muita gente tem seguido isso, fazer com que a mensagem do Evangelho seja apenas mais uma, entre tantas que existem. Tudo em nome do quê? Do conceito, da palavrinha da moda: tolerância. Tudo em nome da tolerância. O problema, sabe, meu irmão, minha irmã, é que Jesus é um só. A salvação que Ele traz é uma só. E o problema que nós temos é único. Como que a solução de Jesus pode ser igualada com as outras? Não tem como. Jesus é único. A salvação que Ele traz é única, porque o problema que nós temos é gravíssimo. Eu quero enfatizar um negócio aqui para vocês. Alguns críticos do cristianismo falam que a gente só lota as igrejas porque a gente tem medo do inferno. Esses críticos estão errados, porque nem do inferno se está falando mais hoje em dia. Mas quando se dava muita ênfase para o inferno, as pessoas tinham medo do inferno e iam para a igreja. O inferno não é para onde você deve ir. Não queira ir para o inferno. Mas, pior do que ir para o inferno, e tem pior do que ir para o inferno? Tem. Pior do que ir para o inferno é não estar com Jesus. Isso é que é o pior. O inferno é uma consequência do fato de alguém não ter Jesus. Vai para o inferno quem odeia Jesus. Portanto, tudo é Jesus, nada sem Jesus. Não queira jamais imaginar que a mensagem de Jesus Cristo é igual às outras. Ela não é. Nunca será. Jesus Cristo, Ele não é igual aos outros. Nunca será. O nosso problema gravíssimo só pode ser resolvido por Ele e ninguém mais. Agora, este é um ataque satânico contra o qual deve ser combatido, mas apenas com uma arma. Nós não precisamos eleger senadores, deputados, governadores, vereadores, prefeitos ou um presidente da República Cristã. Nós não precisamos nada disso. Nada disso. A solução para este ataque satânico de que o Evangelho é igual às outras propostas, que Cristo é igual aos outros criadores de religião, a solução para isso é o testemunho sobre Jesus Cristo. É o que a igreja deve ser. A igreja deve levar esse testemunho de Jesus Cristo para o mundo. Agora, nós devemos crer no testemunho de que o Evangelho é o poder de Deus em nossas vidas. Você crê nisso? O Evangelho é o poder de Deus na tua vida, como está lá em Romanos 1,16? Você tem vergonha disso?
O apóstolo, ao escrever esse texto, diz: porque não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que crê. Romanos 1,16. Mas a igreja, ela se acovarda, ela tem vergonha de falar do Evangelho, levar adiante esse testemunho sobre Jesus Cristo. E aí a gente se perde no meio do caminho. Meu irmão, minha irmã, esta mensagem, ela é tão profundamente radical nas nossas vidas, que no dia que a gente se afasta dessa mensagem, até o nosso culto é desprezível. Olha, eu nos últimos, vamos contar aqui, quase 30 anos, presenciei ministros de louvor que quase que se transformaram em animadores de palco. Vamos lá, pessoal, vamos nos animar aí, vamos ficar alegres, vamos adorar Jesus. Todo mundo, quero ver aquele sorrisão agora, aí. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Esse tipo de coisa acontece porque as pessoas não têm ideia, esqueceram, ou não têm o menor impacto na vida delas, o poder do Evangelho. O poder do Evangelho, ele é transformador. E aí, quando você se reúne em culto, coletivamente, o que você vem fazer é agradecer a Deus. Só que ao invés de fazer sozinho, vem com outras pessoas que também estão gratas a Deus. E aí esta união, sabe, esse conjunto, este coletivo de pessoas que agradecem a Deus, porque reconhecem o que é o Evangelho, o poder de Deus transformador na vida delas. Quando isto acontece, o culto, ele é de dentro para fora. Existe uma alegria, ou seja, uma satisfação em estar ali presente, em poder adorar, em poder glorificar, em orar, em cantar. E eu não quero que isso acabe nunca, eu quero estar aqui com esses meus irmãos e irmãs. E aí, chega o final, acaba, e tem aquele gostinho: eu queria estar mais aqui, que pena que terminou. Isso só acontece quando você tem consciência do Evangelho na tua vida. Quando você se esquece de quem você era e de quem você é. Quando você deixa de ser agradecido. Lembram-se dos 10 leprosos? 10 foram curados, 1 voltou. Esse texto é sobre ingratidão. E quantas vezes a igreja está lotada dos 9 leprosos? Ou então a igreja é apenas composta por 9 leprosos que foram curados. São ingratos, estão ali diante de Jesus e sequer dizem: Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me limpou. Olha como é que eu estou brilhando. E foi obra tua. Quando isso não acontece, o culto é desprezível. Esse é o poder de Deus nas nossas vidas. Mas se esse poder, se esse Evangelho, ele foi poderoso em nós, ele terá de ser também em outras pessoas. Só isso? Não precisa de mais nada? Só palavra? Não, não é só palavra. É palavra e sinal, como nós aprendemos no decorrer do nosso curso aqui sobre ser testemunha de Jesus. É palavra e sinal, tem de ter palavra e sinal. O que nós falamos também deve sinalizar, apontar para o que nós somos de verdade. Nós somos isso mesmo que estamos falando? Isso que nós estamos testemunhando, esta palavra que nós estamos levando, ela sinaliza para onde? Quem me vê falando, está vendo o quê em mim? Tem de sinalizar. E sinaliza para onde? Para a minha vida. O que falamos deve mostrar quem nós somos. Se o que dizemos não é verdade em nós, então o nosso testemunho, ele é falso. Por isso que vida é importante.
Primeiro deve-se chegar com vida, com a vivência do Evangelho, e depois falar. Porque se não for assim, seremos falsas testemunhas de Jesus Cristo. Que tragédia! Que tragédia! Palavra e ação são muito importantes juntas. Não é só palavra e nem só ação. Palavra e ação. Por que tem que ser desse jeito? Não podia ser um outro método? Não, mas esse foi o método escolhido por Deus. Deus quis assim. O Senhor projetou para ser deste modo. Porque foi assim que Deus criou todas as coisas. Não foi? Não foi por meio de palavra e ação? Haja luz e houve luz. Cresça a relva e cresceu a relva. Palavra e ação. Temos que imitar quem? Deus. Esse é o nosso testemunho. Sabe, você acha que você é feito de quê? Células, que mais? Moléculas, átomos, não é isso? Não, você não é feito disso. Bem recentemente, cientistas têm descoberto que nós somos feitos, nós, e quando eu digo nós, é tudo que existe, o universo inteiro é feito de informação. Olha que coisa interessante. Os cientistas estão chegando à conclusão de que a informação é a unidade básica que forma tudo o que existe. Informação é a base de tudo. Mas a fé cristã, ela já sabe disso há muito tempo. Há muito tempo. E aí até dá um passo adiante. Mais do que informação, nós somos feitos, sabe de quê? De palavra. Porque Deus, Ele falou, haja e ouve. Então, de que isso aqui é feito? Isso aqui é feito de palavra. Nós somos constituídos por palavra. Ou seja, é uma mensagem. Cada um de nós é uma mensagem ambulante. O que você fala com a tua vida, com a tua existência? Para onde você sinaliza? E como nós somos feitos de palavra, só uma, agora com letra maiúscula, só uma palavra de poder para operar essa transformação em nossas vidas. Só uma palavra para transformar uma palavra. Já ouviram falar que ferro amola ferro? Pois só uma palavra pode mudar a gente. Mais nada. Por isso a fé cristã diz que a palavra de poder, ou seja, o Evangelho, é a única coisa que pode produzir a transformação mais extraordinária de que se tem notícia. E que transformação é essa? Um pecador em um santo. Olha que transformação. Que coisa maravilhosa. Um monstro, um pecador, uma monstruosidade, ser transformado num santo. Isso é pelo poder da palavra. O Evangelho atuando em vidas. A gente tem que crer nisso. A gente não pode ter vergonha disso. Essa é a nossa identidade. É a nossa missão como igreja, testemunhar dessa coisa maravilhosa. E de onde que pode vir isso aí? Somente de nós. Só a palavra que vem das testemunhas de Jesus é Evangelho. O Evangelho não está na boca de outros, só na nossa. A igreja, ela é evangélica. Não é porque ela é de uma denominação diferente da outra. Ela é evangélica porque ela tem o Evangelho. Ela crê no poder do Evangelho. Por isso que ela é evangélica. Nós somos evangélicos. Não porque nós não somos de um outro grupo. Nós somos evangélicos porque nós cremos no Evangelho. E o Evangelho produziu um impacto nas nossas vidas tão radical que ele tem transformado as nossas vidas. Isso é verdade? Agora, isso não quer dizer que você
tenha de ser um profundo conhecedor das Escrituras, de teologia, de técnicas de convencimento, que vai chegar agora e vai testemunhar do Evangelho para todo mundo, e as pessoas vão ficar sabendo sobre todas essas coisas. Não, você não tem que ser técnico em teologia, em nada disso. Agora, você tem que ser um profundo conhecedor daquilo que Jesus Cristo fez, sabe quem? Em você. Você tem que ser um especialista, sabe em quem? Em você. Porque o mundo, ele virá, e o mundo vai atacar. Vai atacar quem? Jesus. O mundo, ele vai chamar Jesus de mentiroso, vai dizer que Jesus foi um enganador, que Jesus foi um pecador. O mundo vai falar isso o tempo todo. E o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? A gente vai ouvir, vai ficar quieto? Aí não faz nada? Quando o mundo ataca Jesus? Olha, quando isso acontecer, quando o mundo produzir esse tipo de ataque contra o Senhor, você não precisará de conhecimentos teológicos, você não precisará de técnicas para abordar pessoas e convencer pessoas, você não precisa de nada disso, mas você precisará de conhecimentos, de quem você era e quem você é. Contra isso, não existe argumento. Ninguém vai discutir com você quando você disser quem você foi e quem você é. Vocês estão lembrando de quem? Do cego de nascença. Está lá em João capítulo 9, não é isso? O Senhor Jesus, ele vem e cura aquele homem. De nascença ele era um cego. E aquelas autoridades detestavam Jesus, porque Jesus não fazia parte do grupinho deles. Jesus era um pobretão, não estudou na mesma academia que eles, não fazia parte daquela elite, daquela casta. E a mensagem de Jesus de libertação, segundo eles, poderia trazer problemas. Os romanos poderiam não gostar. E aí o que é que aconteceria? Eles viriam e acabariam com a vida boa deles, que eles estavam desfrutando ali. Então eles não gostavam de Jesus e viviam buscando desculpas para pegar Jesus. E aí quando o Senhor, ele cura aquele cego, quem era de Israel naqueles dias sabia disso. Cada vez que alguém fala, e aí acontece um sinal maravilhoso, um sinal extraordinário, é porque Deus pode estar por trás daquilo. E agora? O que fazer? Mas nós detemos o conhecimento. Nós temos a franquia de Deus aqui em Israel. Só nós podemos falar em nome de Deus. Como é que esse aí também está falando? E aí o que é que acontece? Eles vão atrás daquele homem que foi curado. E dizem assim para ele no verso 24 do capítulo 9. Então, chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Isso é uma coisa muito ampla, uma coisa muito vasta, o que eles estavam falando ali. Dizer que aquele homem é pecador. Primeiro, para alguém dizer uma coisa dessa, tinha que ter um grande conhecimento das Sagradas Escrituras, do Antigo Testamento. Ou será que ele teve uma revelação especial de Deus? Ele falou isso, que aquele homem é mau, ele é pecador. Isso é uma coisa muito complicada. E é complicada mesmo. Para aqueles dias as pessoas sabiam disso. Era uma coisa muito complicada chegar a uma conclusão dessa. Aí o cego diz assim, ó: se é pecador, não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: ó, pessoal, eu sou um coitado, um cego. Eu vivi minha vida inteira ali pedindo esmola. E eu não tenho dinheiro para nada. Eu não fui em escola, eu não sei nem falar direito.
Eu só estendia a mão. E o pessoal dava a moedinha para mim se quisesse. Eu sou um ignorantão. Eu não sei de nada. Eu não faço a menor ideia desses mistérios, dessas revelações, dessas místicas, desses conhecimentos teológicos aí de vocês. Eu não tenho a menor ideia do que vocês estão falando. Eu nem sei direito quem são vocês, parece que são muito importantes, estão aqui diante de mim, com esse monte de soldado aqui. Eu não sei de nada disso. Nada que vocês estão perguntando eu não posso responder, porque eu não sei. Eu não sei nada. Eu só sei de uma coisa. Eu era cego, e agora eu vejo. Não tem argumento contra isso. Esse é o testemunho de Jesus que você tem que dar. Este é o sinal que você tem de apresentar do Evangelho na tua vida. Você tem de ser especialista, catedrático, doutor, pós-doutor, em você mesmo. Você tem de olhar para você e dizer: eu sei quem eu era. O apóstolo Paulo vai falar a mesma coisa: eu era perseguidor da igreja. Mas veio essa graça sobre mim. É disso que a palavra está dizendo. Ser testemunha de Jesus Cristo é o que o Senhor nos manda fazer, enquanto Ele não vem. O que eu vou fazer é ser testemunha. É a minha identidade. E o Senhor, Ele está construindo isso dia a dia. Ele está me transformando à imagem do Seu Filho a cada dia. E eu tenho que mostrar isso o tempo todo. Lá naquele antigo Israel, mentindo, disseram que Jesus era tudo de mal. Por causa disso, por terem dito que Jesus era mau, o julgamento de Jesus foi reaberto. Só que agora, em outras bases, ao invés de ser por meio de falsas testemunhas, é por meio de testemunhas autorizadas de Jesus. Vocês, eu, a igreja. O julgamento foi reaberto. Nós devemos agora dizer quem é Jesus, com base na verdade. Verdadeiras testemunhas que saem pelo mundo anunciando. Somos nós. E nós devemos anunciar sem medo, sem vergonha, sem timidez, ousadamente, sem medo, porque nós conhecemos a verdade. Nós devemos dizer que aquele homem lá de Nazaré, que viveu 2000 anos atrás, um simples carpinteiro, gosto de dizer, filho de seu Zé e da Dona Maria, ele mesmo, que operou entre seu povo grandes sinais e prodígios, que pregou o arrependimento para que todas as pessoas se submetam ao governo de Deus, esse foi morto, mas Deus o ressuscitou. Por isso, aquele homem cujo nome é Jesus, ele também é o Messias, o Cristo, o ungido, o escolhido de Deus. Sem Ele, não há salvação. Quem somos nós? Nós somos testemunhas de Jesus Cristo. E nós anunciamos tudo isso. E se você que se encontra aqui, hoje, nessa noite, não faz a menor ideia de quem seja Jesus Cristo, esse é o momento. Existe uma mão estendida na tua direção. Tem um olhar de misericórdia sobre você. Arrependa-se. É só o que você deve fazer. Arrependa-se. Reconheça. Reconheça a tua situação diante de Jesus. O que você pensa sobre Ele. Arrependa-se. Mas agora, do teu
do teu modo de vida completo. E não precisa fazer mais nada. Deixe o restante com o poder do Evangelho. Ele vai te transformar. Ele vai te transformar completamente. E Ele vai fazer de você, sabe o quê? Uma testemunha de Jesus Cristo. Amém.